Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Resgate da Alma. Aqui é o João Vitor. Nesse vídeo de hoje eu vou estar reagindo ao vídeo do Juan Oliveira, onde ele afirma que o cânon protestante é o cânon correto. Vamos assistir juntos aqui e trazer os contrapontos aqui para defender a, a nossa fé católica. Fala pessoal, meu nome é Juan Oliveira, né? Eu vou dar uma aula para vocês aqui um pouco sobre a história da igreja, como refutar ali algumas heresias e como a Bíblia chegou na mão de vocês, né? Começando que vamos voltar ali para a era da igreja cristã, primitiva, no caso. Temos ali a época dos apóstolos, os apóstolos morrem, né? Os apóstolos eles formam várias igrejas em várias províncias pelo mundo, né? E a primeira igreja oficialmente, né, foi a igreja de Jerusalém. Essa foi a primeira igreja do cristianismo. E os próprios textos sagrados narram isso, né? Como por exemplo, Lucas 24, né, versículo 47, onde diz: "E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão Olha, no intervalo das gravações aqui, a gente teve a ideia de fazer ping-pong, de fazer esse bate-bola em que de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém." Então, a primeira igreja oficial da história é Jerusalém. Muitos dizem que é Roma, né? Mas é uma grandíssima mentira. Interessante aqui porque realmente a primeira igreja que foi formada foi em Jerusalém, né? Eu achei interessante o Juan trazer esse versículo, né? Porque esse versículo não prova. E a igreja, a primeira igreja foi Jerusalém. Esse versículo está apenas dizendo que no início da pregação deveria ser por Jerusalém, que era realmente onde já estavam os discípulos ali reunidos, né? Uma extrapolação do que o versículo quer dizer, isso aí que o Juan fez. E eu, como católico e ex-protestante, eu nunca ouvi alguém dizer que a, a primeira igreja é é a igreja de Roma. Não é, os católicos não afirmam isso, muito menos os protestantes e muito menos algum historiador já afirmou isso, pelo menos que eu tenho visto. Então, os apóstolos começam a pregar no mundo todo, né? E espalhar o evangelho. E antes de chegar no assunto de Roma, que é o meu preferido aqui, eu vou adentrar em Antioquia, né? Antes de ter evangelho em Roma, primeiro se passou por Antioquia. E Antioquia é uma igreja muito importante, gente. É uma igreja que foi fundada ali também pelos apóstolos, né? E foi o primeiro, foi o lugar onde os cristãos receberam o nome de cristãos pela primeira vez, né? Isso está lá em Atos 11, 26, que diz o seguinte: "E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, né, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos." Então, o nome cristãos, né, seguidores de Cristo, surgiu ali, em Antioquia. E também em Antioquia, no primeiro século, surge um homem chamado Inácio de Antioquia, que foi ali discípulo de João. Ele conheceu Paulo também e foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia, porque Pedro ele também foi ali bispo em Antioquia, né? Ou presbítero em Antioquia. Então ele foi ali considerado sucessor de Pedro em Antioquia. Antioquia, né, e também Inácio de Antioquia faz parte das igrejas orientais que chamamos hoje de igrejas ortodoxas. E foi Inácio de Antioquia que usou pela primeira vez o nome católicos, católico, igreja católica. Quando ele se refere à igreja católica, ele não está se referindo à igreja de Roma, né? Ele está se referindo a todas as províncias de cristãos, né, no globo, porque católico significa universal, né, certo? Então, quando ele fala católicos,
cristãos católicos, cristãos do mundo todo, né? Hoje se pegou muito esse nome somente para a Igreja de Roma. A gente vai adentrar nisso ainda, né? Mas pela primeira vez ele usa esse nome católicos, que significa universal, mas querendo abranger todos os cristãos do mundo, não especificamente Roma. Pois bem, É interessante porque quando nós chamamos, né, Igreja Católica Apostólica Romana, a gente não fala que Igreja Católica quer dizer apenas a Igreja de Roma, e muito menos que católicos quer dizer apenas universal, né? Existe uma definição bem importante para nós dessa palavra católicos, né? Porque para nós não significa apenas todos os cristãos ou todos aqueles batizados, mas significa uma integridade, uma unidade, tanto em doutrina, né, em fé também, por todos os cristãos. Então não basta eu dizer, por exemplo, que eu sou cristão, sendo que eu não acredito no que o cristão da Etiópia acredita, né? Eu não tenho unidade com esse cara. Nós não podemos ser chamados católicos no mesmo sentido, né? Então, quando nós, católicos, dizemos Igreja Católica, é nesse sentido, porque nós cremos num só credo, nós temos uma única base de fé, né, definida pelo magistério da Igreja, pela sucessão apostólica, e tudo isso é uma unidade, né? Não só o nosso batismo, não só a nossa fé é uma só, mas também como o nosso Senhor é um só. Então, dentro disso tudo, existe uma unidade, né? Nesse sentido desse termo católico. Não quer dizer simplesmente universal, tá bom? Assim, a tradução da palavra utilizada por Inácio de Antioquia, a gente pegar do grego e traduzir, é realmente universal, mas não é o sentido que Santo Inácio estava utilizando. Roma ainda perseguia os cristãos até mais ou menos o século III, né? E foi com Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo. Constantino era um imperador romano. Ele abriu as portas para as religiões dentro do Império Romano. Ou seja, o cristianismo passou a ser tolerado, com Constantino. Muita Constantino não é século III, né? Século IV. Já. gente fala que Constantino transformou o Estado romano em cristão. Não é verdade. Ele apenas tolerou, né? Porque ele se converteu, ele tolerou. Agora, o sucessor de Constantino, imperador Teodósio, este sim transformou o Estado, né, de Roma em cristão. Então, o Império Romano passou a ser teocrático, passou a ser cristão. Só É interessante, né? Algumas imprecisões aqui, mas nada que interfira aí no que o Juan trouxe, né? Teodósio não foi o sucessor direto de Constantino, né? Teve alguns imperadores ali entre os dois, né? Mas Teodósio realmente ele traz ele transforma o cristianismo como religião do Estado. Por que que isso acontece só depois, né? Se a gente for olhar como era na época, né? O cristianismo tinha sido perseguido durante os 3 primeiros séculos, né? Então os cristãos estavam sendo mortos, perseguidos e tudo mais. E é interessante que quando Constantino ele dá essa trégua, vamos dizer assim, para os cristãos, a religião cristã ela começa a crescer, né, de dentro mesmo, né, do Império Romano, e traz aí uma certa significância até que o momento que, quando Teodósio ele é imperador, ali a grande maioria do Império Romano era cristão já. Então, Teodósio traz essa, vamos dizer assim, essa religião, né, cristã como religião oficial do Império Romano. que teve um grande problema isso, né? Porque o Império Romano era o império mais poderoso da Terra. E com o Império sendo cristão, o Império começou a usar a igreja e também O Império Romano já estava em decadência, né? Teodósio ali já estava
começando a dar as caras do seu fim, né? Não era tão poderoso como era na época de Cristo. Dá muito poder para a igreja, tanto político quanto militar. Então a igreja de Roma, que habitava ali em Roma, começou a ter muito poder político, né, e religioso acima das outras igrejas, a ponto de Teodósio soltar um decreto, né, que É mais uma imprecisão do Juan, né? Vou chamar aqui poder da Igreja de Roma sobre os demais, ele não é um poder político, simplesmente não aconteceu com Teodósio. A gente vê vários relatos na patrística, a gente vê o próprio Inácio de Antioquia, quando ele escreve suas cartas, né? Quando ele endereça a carta para Roma, ele fala, ó, romanos, que tem a primazia, né, da igreja, do conhecer, da doutrina, né? Eu não lembro agora exatamente a citação de Inácio de Antioquia, a gente vê também Ireneu de Lyon, né, quando ele faz a lista de sucessão apostólica para combater os agnósticos, ele faz só a lista de Roma por ser a igreja mais importante de todas. Isso a gente está falando de século I, século II, né? Pelo menos aí, uns 200 anos antes do que o Juan está narrando. Né? É interessante porque o Juan faz parecer que a igreja de Roma começou a ser importante só depois que o Império Romano se tornou cristão, que não é verdade. Tanto é que no Concílio de Nicéia, foi o primeiro concílio ecumênico onde todas as igrejas se reuniram em Nicéia, né, se não me engano agora 325 depois de Cristo, ah, tem um termo lá que demonstra, né, vou tentar pegar aqui para vocês, um texto que mostra que ah, existia essa primazia aí, né, de Roma. É, eu, tá vendo? Vou achar aqui qual dos. Aqui é o cânon 6 do Concílio de Nicéia, é escrito assim, ó, que o antigo costume no Egito, Líbio, Pentápolis, prevaleça, que o bispo de Alexandria terá jurisdição em todos estes, uma vez que o mesmo é de costume para o bispo de Roma também. Da mesma forma, em Antioquia e outras províncias, que as igrejas mantenham seus privilégios. Ou seja, na região do Egito, Líbia e Pentápolis, prevaleceria a jurisdição do bispo de Alexandria, mas também do bispo de Roma. E também, da mesma forma, na região de Antioquia, né, que é onde Juan tinha citado, e as outras províncias, né, para as igrejas manterem esses privilégios que seria essa jurisdição dos bispos, no caso aqui de Roma, sobre todas essas igrejas. Depois, é, esse texto vou ter colocado ele aqui na tela, mas é basicamente isso aí, para vocês terem uma ideia de que não é exatamente isso aí que o Juan está falando. Vamos voltar aqui para o vídeo. eu vou ler para vocês aqui está no livro História do Cristianismo, que eu também recomendo. Ele diz o seguinte, né, Teodósio: ordenamos àqueles que seguem essa regra que adotem o nome de cristãos católicos. Sobre o restante, né, porém, os que julgamos dementes e loucos, pesará a infâmia de dogmas heréticos. Seus locais de reunião não receberão nome de igreja, sofrendo primeiro a vingança divina e depois a retribuição de nossa própria iniciativa, a qual adotaremos em conformidade com o juízo divino. Ou seja, não poderia ter uma outra igreja sem aquela nomenclatura, senão sofreria as consequências do Império Romano. É meio que óbvio, né, Ron? Se você está estabelecendo uma religião estatal, né, principalmente onde Teodósio fez, que é por causa que já era a religião da maioria dos cristãos, né? Não haveria por que ter abertura para outras religiões, não é verdade? Ou você, como cristão, coaduna com as outras religiões? Você diz que elas estão corretas e elas deveriam
ter liberdade 100% assim, de existir, né? A gente acredita que o erro ele deve ser amado, né? E nós, como cristãos, acredito que você também acredita assim, que a única religião verdadeira é a religião cristã, né? Então, ah, não tenho acesso a esse texto total. Eu até procurei referência na história do cristianismo, mas não achei esse livro. Tá? Depois eu puder me mandar qual é o autor, que eu consigo ler direitinho. Mas vamos ler aqui para vocês entenderem. Ó. Ordenamos aqueles que se seguem essa regra que adotam o nome de cristãos católicos. Ou seja, ordenamos aqueles que seguem essa regra. Qual regra? Não está dita aqui, né, nesse corte que ele trouxe. Que adotam o nome de cristãos católicos. Sobre o restante, ou seja, que não seguiram a regra, os que julgamos dementes e loucos, pesará a infâmia de dogmas heréticos, ou seja, vão ser chamados de hereges porque não seguem a regra dos cristãos católicos. Seus locais de reunião não receberão o nome de igreja, né? Sofrendo primeiro a vingança divina, né? Obviamente, e depois a retribuição de nossa própria iniciativa, o qual adotaremos em conformidade com o juízo divino, né? Não sei qual é o contexto disso aqui, mas a gente precisaria saber de qual que é essa regra aqui que está sendo citada. Essa citação aqui do Juan Oliveira é uma citação um pouco tendenciosa, porque eles não conseguem entender qual é o contexto e do porquê isso aqui está sendo feito. Por exemplo, se Teodoro estiver falando exatamente, diretamente contra hereges, esse é o tratamento correto contra hereges. Né? Porque se você não protege os cidadãos, vamos dizer assim, um cidadão comum dos hereges, e vai custar para eles a perdição da sua própria alma, não é mesmo? A não ser que você não esteja preocupada com a alma das pessoas, Juan. Aí eu entendo o seu questionamento. Ou seja, não poderia ter uma outra igreja sem aquela nomenclatura, senão sofreria as consequências do Império Romano. Pois bem, mesmo assim, as igrejas orientais, ditas igrejas ortodoxas, nunca, jamais se submeteram ao bispo de Roma, O que é mentira, como eu mesmo já li, Cânon 6 do Concílio de Nicéia. ou a Roma. Tanto é que passou-se séculos, séculos e séculos, e eles continuaram a não se submeter. Interessante, né? Porque passou séculos, 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 né? Concílios ecumênicos atrás de concílios ecumênicos, né? Presididos pelo bispo de Roma, né? E mesmo assim não havia nenhum tipo de submissão. Por exemplo, o que foi definido no Concílio de Nicéia, por presidência do bispo de Roma, né? As igrejas lá orientais, elas não seguiram, né? Pelo que o João está falando aqui. Tanto é que em 1054 houve o chamado cisma. Né? Muitos católicos vão dizer que antes do cisma era uma igreja só, isso é mentira. Nunca foi uma igreja só, ortodoxos e católicos. Sempre os ortodoxos nunca se submeteram ao Ocidente, né? Onde fica ali os romanos. Mas chegou um dado momento em que os romanos, ao invés de alinharem ali as suas relações com os orientais, o que eles fizeram? Toma essa carta aqui, dizendo que definitivamente não temos qualquer ligação e vocês estão excomungados da igreja, vocês não fazem parte da igreja. Né? Então, beleza, receberam isso daí, essa excomunhão, e assim se deu o famoso cisma, né, de 1054. Só É um tanto quanto preocupante, né? Reduzir o cisma de 1054 a uma carta que o pessoal de Roma mandou para os ortodoxos, né? Como se fosse uma briguinha de primos, né? Eu não sou mais teu amigo e a gente não vai brincar mais junto. Não foi isso que aconteceu, né? Trazer esse assunto com tamanha imprecisão chega a beirar a desonestidade intelectual para provar o ponto dele, que é, né, de acordo com o texto, com o título do vídeo, a Bíblia protestante é o cano correto, né? E até agora está sendo um simples ataque infundamentado contra a Igreja Católica, né? Interessante porque
ele trazer o cisma do Oriente de forma tão simplista e falar que foi só simplesmente uma carta que os romanos mandaram para os ortodoxos excomungando eles, que eles não entraram num acordo, é, ou de duas uma, ou o Juan não sabe o que foi o cisma do Oriente, né, não sabe a heresia que foi combatida ali, né, de Nestório, que dizia que Jesus Cristo tinha duas pessoas, e uma pessoa era separada da outra, que as naturezas não existiam em união hipostática, né? É, um tanto quanto preocupante, né? Demonstra aí total desconhecimento do Juan sobre o assunto. Só que a grande discussão nessa briga toda girou em torno da formação do cânon bíblico, né? O que é o cânon bíblico? A Bíblia que você tem hoje, que é considerada inspirada por Deus. Como que a igreja iria formar o cânon? Bom, no Novo Testamento é fácil, é só juntar as cartas dos apóstolos e está formado o cânon do Novo Testamento. A discussão era o Antigo Testamento, né? Como que se daria? Isso aí, pessoal, de duas uma, né? Quais são as possibilidades aqui? Ou realmente o Juan não entende sobre como foi formado o cânon, né, ele é ignorante sobre o assunto, ou ele sabe como foi formado e ele está omitindo a informação para beneficiar a tese dele, o argumento dele de que a Bíblia protestante é o cânon correto. Por quê? Porque o cânon correto do Novo Testamento, que foi definido pela Igreja Católica, né, lá no século IV, ele é um Novo Testamento, ele é utilizado tanto pelos protestantes quanto pelos ortodoxos. Né? É o mesmo cânon, o cânon do Novo Testamento. Tirando a igreja etíope, se não me engano, que ela tem no Novo Testamento as cartas de Clemente a Coríntios, se não me engano. Tá? Mas, de forma geral, quem definiu o cânon do Novo Testamento foi realmente a Igreja Ocidental. Tá? Ah, não, teve alguns concílios, né, para isso, mas houve um grande. A questão é que houve um grande debate para definir quais foram os livros do Novo Testamento. Não foi simplesmente como o Juan falou, vamos pegar aí os textos do Novo Testamento, os textos dos apóstolos e colocar eles e compilar eles. Né? Por exemplo, nas primeiras listagens do Novo Testamento não tinha lá a terceira carta de São João, não tinha a segunda epístola de Pedro, tinha o Apocalipse de Pedro, Evangelho de Tomé. Então, assim, o Novo Testamento ele não foi simplesmente um consenso único feito numa definição só. Vamos pegar aqui as cartas que os apóstolos escreveram, porque não foi, né? Por exemplo, a carta de Hebreus, foi os apóstolos que escreveram? Não foi. Evangelho de Marcos e de Lucas, foi apóstolo que escreveu? Não foi. Atos dos Apóstolos, foi apóstolo que escreveu? Não foi. Então é interessante, assim, uma mistura de imprecisão e de desconhecimento sobre o tema. Pois bem, lá no ano mais ou menos de 382, onde tinha o bispo Damaso, né, que era bispo de Roma, muitos chamam ele de Papa Damaso, depois vou explicar o porquê. E naquela época também tinha um cara chamado São Jerônimo, né, um santo da Igreja Católica. Pois bem, eles não tinham Bíblia assim formada, eles tinham ali fragmentos ali, né, traduzidos para o latim e tal. Então o bispo Damaso. Mas Juan nem tinha Bíblia do jeito que a gente conhece hoje, mas tinha uma compilação fechada dos livros. Né? Existiam assim, textos que eram claramente inspirados. Por exemplo, os quatro evangelhos sempre circularam entre as igrejas, as cartas de Paulo, em sua maioria, sempre circularam também. Mas, por exemplo, cartas como Apocalipse de São João, Segunda Pedro, terceira carta de São João, Hebreus, cara, Hebreus, por não ter autoria ali clara de quem escreveu, foi muito questionado, né? Então, assim, não existia essa realidade em 382. Esta é a Bíblia. São esses livros aqui, ó. São esses 73 livros, ou 66, qualquer que seja, não existia isso. Ele pede para que São Jerônimo ele forme uma Bíblia, né,
que se chama, que ia se chamar Não, o Papa Damaso ele não pede para São Jerônimo formar uma Bíblia, ele pede para São Jerônimo pegar os textos mais fidedignos e os traduza para o latim. Esse foi o trabalho de São Jerônimo, que levou sua vida toda, né? Porque os livros que iam ser traduzidos foram definidos no Concílio de Roma. Vulgata Latina, para que eles pudessem ter uma Bíblia oficialmente, né? Então, São Jerônimo, o que ele faz? Ele vai nas igrejas orientais, né? Lembrando que São Jerônimo é no século V, né? E o cisma do Oriente foi em 1054. O jeito que o Juan expõe aqui é como se houvesse um cisma, né? Já houvesse um cisma entre o Ocidente e o Oriente, que não é verdade. Lá no, digamos assim, nos primos, né? Para poder fazer essa Bíblia, né? Porque as igrejas orientais são as igrejas que guardam os melhores manuscritos, os mais antigos manuscritos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né? É muito comum você dizer, você ouvir, né, um católico romano dizer que eles criaram a Bíblia, que eles que nos deram a Bíblia. Isso é mentira. Isso é mentira. Jerônimo, né, quando foi formar a Bíblia, Por que é mentira, Juan? Não entendi. O que tem a ver os orientais terem os manuscritos das cartas individuais com a formação de um cânon bíblico? Né? Uma coisa é você ter, por exemplo, algumas cartas que. Vou dar um exemplo aqui. Algumas cartas que o rei Henrique da França mandava para o seu primo lá na Inglaterra, por exemplo. Outra coisa é você compilar todas as cartas e dizer essa é a história do século IV entre França e Inglaterra. Entende? É bem, bem diferente mesmo. que os católicos usam hoje, ele recorreu à Igreja Oriental, lá no Oriente Médio, e lá ele encontrou, porque estava no poder da Igreja Oriental, os textos mais antigos, os textos mais confiáveis, mais fidedignos, para poder fazer uma tradução da Bíblia. Então, ok, né? Jerônimo ele começa ali a sua tradução, né, a sua formação da Bíblia, né, dos católicos romanos, que seria a futura Vulgata Latina. E no Antigo Testamento ele pegou ali a Septuaginta, porém ele não usou a Septuaginta inteira. Até porque, né, é muito comum você ouvir católicos dizerem que os apóstolos usaram a Septuaginta, logo a igreja tem que adotar a Septuaginta. Antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer que a Septuaginta foi uma tradução feita por 70 judeus 300 anos antes de Cristo, onde eles pegaram a Tanakh, que é o Antigo Testamento hebreu, traduzido do hebraico para o grego. Por que grego? Porque naquela época o grego era a língua predominante. É como se fosse o inglês de hoje em dia, né? Então eles pegaram e fizeram essa tradução, né, para a língua ali da região que estava predominando, que era o grego. Só que eles não traduziram apenas a Bíblia hebraica, traduziram também alguns apócrifos, né? Porque os judeus têm dessas, né? Eles têm a Bíblia hebraica, que é considerado inspirado por Deus, porém eles têm livros também bons para leitura, né? E tudo foi traduzido junto. Interessantíssimo o Juan trazer esse assunto dessa forma, né? A Bíblia judaica, né? Quando esses livros foram traduzidos na Septuaginta, é muito interessante, porque não havia esse conceito de Bíblia judaica, não havia um cânon específico dos judeus. Na verdade, cada grupo político judaico tinha aquilo que eles consideravam que era textos inspirados por Deus. Por exemplo, se você pegar os samaritanos, eles consideravam só o Pentateuco como inspirado. É por isso que eles tinham uma rixa tremenda com os fariseus. Né? Os fariseus já consideravam o Pentateuco, né?
os profetas, salmos, provérbios, né? Uma coisa bem mais parecida com o cânon do Velho Testamento mesmo, né? Mas os samaritanos não, né? E aí você tinha os saduceus, que era outra relação de livros, né? Mas não existia um cânon único para o povo judeu, né? Esse cânon ele vai ser formado no Concílio de Trento no ano 100 depois de Cristo, né? Porque o que acontece? No ano 100 é logo depois da queda de Jerusalém que aconteceu no ano 70, certo? E, e aí a única coisa que sobra depois da destruição do templo é mesmo o livro, né? Então houve uma necessidade do povo judeu de definir ali ah, qual era esse cânon que eles utilizariam. Primeiro para duas coisas, né? Para manter a cultura judaica depois da destruição do templo, segundo para se diferenciar dos cristãos que existiam na época, né? Que utilizavam os mesmos livros ali, né? Então, enfim, mais uma imprecisão aí do Juan, né? Ok. Chega na época dos apóstolos, eles fazem muitas citações da Septuaginta, tem mais de 300 citações da Septuaginta. Por que os apóstolos fazem isso? Porque era o mais fácil, né? Sim, Os apóstolos escreviam em grego, portanto, usar a Septuaginta era mais conveniente. isso aí o Juan está certo, né? Como os apóstolos foram para uma empreitada de missão, né? Uma empreitada missionária, como o mundo falava grego naquela época, era muito mais fácil eles trabalharem com os textos em grego, né? Principalmente para evangelização dos gentios. É a mesma coisa que eu ter um livro aqui de Tomás de Aquino, por exemplo. Ele era, ele era italiano, né? Suponhamos que tem a obra dele original em latim e eu tenho uma obra aqui em português. E eu quero fazer uma citação. Qual que é mais fácil? Mais fácil usar a tradução da minha língua, que no caso seria o português. É isso que os apóstolos fizeram. É só que os apóstolos fizeram citações dos textos que não estão no cânon judaico, né? Por exemplo, o prólogo de São João, do Evangelho de São João, é claramente uma citação do livro de sabedoria, né? Então, não é só a linguagem, né? Não é só a tradução, mas os livros em si que foram utilizados para fazer a citação são livros distintos. Não quer dizer que os apóstolos estavam atestando que toda a Septuaginta era verdadeiramente inspirada. Claro, até porque não é todos os livros da Septuaginta que fazem parte do cânon, né, da Bíblia católica. Por Deus, né? Quando a citação não era conveniente, não servia para os apóstolos, eles mesmos faziam a tradução do hebraico para o grego. Sem contar que o próprio Senhor Jesus dá muitas evidências que ele mesmo não usava a Septuaginta, ele usava a Bíblia hebraica, né? Agora eu quero ver como o Juan vai provar isso aí, que Jesus usava a Bíblia hebraica. Os pergaminhos que tinha lá nas sinagogas, né? Aqui em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus diz o seguinte: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos, nos salmos, né? Jesus não citou essas três composições à toa, porque essas três composições, leis, profetas e escritos, é a formação da Tanakh, que é o Antigo Testamento, né, nosso, que é a Bíblia dos Hebreus, né, leis, profetas e salmos escritos. É interessante, né? Primeiro ali o Juan tem que fazer uma adaptação de salmos pré-escritos, né? Mas quando você entra ali nessa citação, você percebe que Jesus estava falando com os fariseus, né? Então não faz sentido para Jesus trazer um argumento que não fosse aceito pelos fariseus, por exemplo. Então por isso que ele diz que ele cita, né, esses livros, né, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, né? E é interessante porque dentro dessa listagem nunca entrou, por exemplo, o livro de Esther, que faz parte do cânon protestante.
né? Onde que a gente encaixa o livro de Esther? Profeta, em Salmo. Tanto é que, se não me engano, o livro de Esther não faz parte do cânon judaico, né? Essa é a composição da Tanakh. É importante destacar, né, que na Bíblia Católica de hoje temos 7 livros a mais, que é 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses 7 livros. E alguns acréscimos nos livros de Daniel e também nos livros de Esther. Pois bem, Jerônimo começa a tradução e, a pedido de Damaso, ele inclui esses 7 livros a mais que tinha na Septuaginta. Entretanto, não tinha só esses livros na Septuaginta, assim, a mais, né? Na Septuaginta tem também terceira e quarta Macabeus, que não tem na Bíblia Católica. Tem Salmos de Salomão, que não tem na Bíblia Católica. Tem o Apócrifo de Esdras, que não é o mesmo Esdras da Bíblia, que não tem na Bíblia Católica. Então a Septuaginta tem mais livros ainda, né, que não foram colocados na Bíblia Católica. Então logo você vê que a Septuaginta não era parâmetro para nada, né? Senão eles colocariam a Septuaginta por completo. Não, Juan, é porque quando o cânon foi formado, não foi utilizado a Septuaginta. O critério não é o que está na Septuaginta que vai para a Bíblia. Não é esse o critério. O critério é o quê? São os textos que são, é, vamos dizer assim, originais, né? No sentido de, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, uma carta original, né? A palavra original não é melhor que para dizer, mas uma carta autêntica, né? Então, além de serem livros e cartas autênticas, né? Primeiro, eles não podem destoar da doutrina que sempre foi ensinado, né, pelos apóstolos, né? E perpetuado pelos sucessores, mas textos que sempre foram lidos nas reuniões daquela comunidade, né? E interessante porque se a gente for para os, né, chamados, Juan diz, chamados primos ou orientais, o cânon deles é um pouco mais extenso que o cânon católico, né? Tem os livros do cânon católico, mas existem mais, né, mais livros. Deixa eu ver se eu trago aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. É, achei que, olha que interessante. Ah, nós temos aqui, ó, a tradição ocidental. No Ocidente são os protestantes, que é o cânon dos protestantes, cânon católico romano, tradição ortodoxa, grego ortodoxo, eslovaco, georgiano, armênio apostólico, ortodoxo sírios, ortodoxo cópta e etíopes. Interessante que o pessoal, às vezes, eles esquecem, né? Mas a Igreja Católica Romana não é formada só pela Igreja de Roma. Possui outras 23 igrejas que fazem parte dela, né? E algumas são ocidentais também, orientais, na verdade. Então, aqui nós temos o Pentateuco, ó, todas têm o Pentateuco. Nós temos aqui os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, até aqui, tudo igual. Prece de Manassés, por exemplo, os protestantes não têm, mas nos orientais todos têm. Esdras e Neemias têm em todos, né? Terceira Esdras não tem no protestante, não tem no católico, mas tem em algumas orientais. Esther tem em todos, né? Adições de Esther tem em todos, só não tem nos protestantes. Tobias só não tem nos protestantes. Judite só não tem nos protestantes. Primeira, segunda Macabeus só não tem nos protestantes e nesses aqui. Terceira Macabeus tem em alguns orientais. Quarta Macabeus tem só nessa aqui. Jubileus, tá vendo aqui, ó, a tradição desses aqui, ó, possui jubileu, Enoque, o seu livro de Enoque tá aqui, né?
livros poéticos e sapiensais, né? Jó, Salmo de 1 a 50 tem todos, Salmo 151. Olha, você vê, tem alguns que tem Salmo até o 155. Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos tem todos. Livro da Sabedoria, só não tem nos protestantes. Sirácidas, só não tem nos protestantes. Isaías tem todos, Jeremias em todos, Lamentações Etíope, né? Só vai ter na Etíope, Baruch, só não tem nos protestantes, Jeremias só não tem nos protestantes, Ezequiel e Daniel, Adições de Daniel só não tem os protestantes, os profetas menores tem todos. Isso é muito interessante. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é o cânon que foi definido pela Igreja Católica. Todo mundo segue. Né? Você vê, primeiro Clemente, segundo Clemente, algumas que a Etíope, ó, você vê o Novo Testamento dela tem sínodo, tem muita coisa na Etíope. Enfim, uma coisa que eu acho interessante é que por que que os protestantes são a única linhagem de, de igreja cristã que não tem aqueles livros ali, os 7 livros a mais, né? Todos os orientais têm os 7 livros a mais. Isso é uma pergunta que, quando eu me converti, eu me fiz. Falei assim, cara, é muito interessante, porque todas as igrejas, né, se a gente trazer as igrejas, a igreja de Roma, mais as 23 igrejas suiures, mais as igrejas ortodoxas e ortodoxas orientais, todas elas foram fundadas por um apóstolo ou por um bispo. Todas foram fundadas por um apóstolo, né? E todas elas seguem, magicamente, um cânon parecido com o cânon da Igreja Católica. Né? Se a gente for olhar ali, o cânon da Igreja Católica ele é o menor de todos eles. É como se fosse o mínimo necessário para ser um cânon bíblico. E aí, os protestantes, em vez de eles seguir uma tradição cristã, eles seguem uma tradição judaica. Mas tradição judaica, presta atenção, não da época de Cristo ou do Velho Testamento, mas uma tradição judaica do ano 100, dos judeus que foram responsáveis pela crucificação de Cristo. Né? Então é um tanto quanto interessante a gente perceber isso aqui. Mas não, eles selecionaram 7 livros a mais ali, a seu bel prazer da Septuaginta, para colocar. Então eles colocaram esses livros aí a contragosto de Jerônimo, né? Que Jerônimo não é que estava montando a Bíblia, ele aprendeu hebraico. Não era Jerônimo que estava montando a Bíblia. A Bíblia ela foi definida no Concílio de Roma. Jerônimo era o responsável pela tradução desse texto para o latim. Inclusive, ele sabia grego, hebraico, né? Então se formou ali a Vulgata Latina, onde tinha a Bíblia, né, dos Hebreus, com 7 livros a mais, e o Novo Testamento, que é o que conhecemos hoje. Entretanto, o Jerônimo ele deixou bem claro que esses 7 livros a mais que foram colocados eram para boa leitura, não servia para inspiração, né, para criar doutrina, não, criar doutrina, né? Não era livros inspirados por Deus. Essa é uma coisa interessante dos protestantes. Parece que eles não entendem como funciona a Igreja Católica. Né? Por exemplo, os livros foram adicionados a contragosto de Jerônimo. Bom, o Jerônimo ele não tem autoridade nenhuma para definir nada sobre o cânon bíblico. Né? Ele é santo, doutor da igreja, mas ele não tem autoridade para isso. Quem tem autoridade para definir isso? O magistério. O que é o magistério? É o conjunto, né, do Papa, como representante vigário de Cristo, e dos bispos, representando a sucessão dos apóstolos. Né? Lembrando que os apóstolos não nos deixaram um cânon fechado, mas se fosse, por exemplo, uma disputa entre os apóstolos na época de, de na época apostólica, com certeza eles se juntariam com como eles fizeram o Concílio de Jerusalém e definiriam ali juntos o que era texto inspirado ou não. Não era a opinião de uma pessoa, né, mesmo que seja quem era, né, São Jerônimo, doutor da igreja,
não era ela que definiria, seria a autoridade suprema para definir o cano. Tanto é que São Jerônimo ele foi voto vencido no concílio, né? É muito comum você ver católico romano hoje dizer que nós, protestantes, ou Lutero tirou livros da Bíblia, né? O que é mentira. Foram os católicos romanos que acrescentaram livros à Bíblia. Ah, interessante, porque ele faz uma construção como se já houvesse um cânon judeu e que os protestantes e que os católicos adicionaram 7 livros a mais. Depois ele fala, não sei quão contraditório ele é. Depois ele fala que existia a Septuaginta e que os católicos selecionaram ao seu bel prazer os livros desse livro, ou seja, eles retiraram alguns livros que estavam na Septuaginta e que agora não estão no cânon bíblico. E aí, Juan, você tem que decidir, ou nós acrescentamos 7 livros, ou nós retiramos os livros que não estão no cânon, né? É interessante, porque é muito confuso mesmo o raciocínio dele. Pois bem, eu disse que isso foi em 382 com o bispo Damaso e começou uma série de discussões. Esse ano de 382, Ah, só um adendo aqui. Interessante, ele fala que os católicos adicionaram 7 livros a mais, né? Se a gente for ver, depois da definição do cânon, né, do século IV ali, a gente não vê um registro de uma Bíblia, seja católica, seja ortodoxa, né, uma Bíblia cristã, que não tivesse pelo menos 73 livros. É isso interessante. A gente vê, por exemplo, em 1450, a Bíblia que Gutenberg imprime, o primeiro livro impresso do mundo, foi uma Bíblia que continha 73 livros. É isso em 1450. Lutero veio em 1517. Quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, ele traduz a Bíblia com 73 livros. Como é que os católicos que adicionaram 7 livros a mais? Parece que o cara não percebe nem o que ele está falando, o absurdo que ele está falando. teve o Concílio Regional de Roma, ou seja, era só a Igreja de Roma, não era